O Inter foi humilhado no Rio de Janeiro, 5-1 para o Vasco em São Januário. O risco do rebaixamento é cada vez mais real. E a situação do Ramon Dias não tem nenhuma condição de continuar. A partir de agora, a repercussão da goleada sofrida pelo Inter na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. Final de jogo no Rio de Janeiro, em São Januário, 5 para o Vasco, 1 para o Internacional. Foi um vexame. O Inter foi humilhado, amassado pelo Vasco, que foi muito superior. O Inter apresentou muitos problemas desde o início da partida. O Vasco já começou muito superior, logo no começo da partida, ganhando por 2-0, abriu vantagem, e aí começou a chover no Rio. O Ricardo Matias ainda descontou para o Inter, que foi para o intervalo com esperança de uma recuperação. A chuva aumentou, um temporal, demorou para começar o segundo tempo, um atraso considerável. Mas aí quando o jogo voltou, o Vasco continuou empilhando gols do Inter com uma superioridade incrível. Placar final 5-1. Deu tudo errado. Ninguém conseguiu jogar bem. O Rocher, coitado do Rocher que está jogando no sacrifício, voltando de lesão, sem condição, mas falhou. Não está com condições de jogar. E os outros dois goleiros do Inter estão machucados também, o Ivan e o Antony. Ou seja, a situação está perdendo o rumo e nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o risco do rebaixamento, que seria o segundo rebaixamento da história do Inter, se torna cada vez mais real. É muito real o risco do rebaixamento do Inter. Eu colocaria três motivos principais, A queda assustadora de rendimento do Internacional, esse é o primeiro motivo, e o segundo é que esta queda está acontecendo justamente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e o time não está reagindo. E o terceiro motivo é que a tabela do Inter parece ser pior do que os seus concorrentes na luta contra o rebaixamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o que resta até o dia 7 de dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Bom, é importante ressaltar que eu estou gravando este vídeo logo depois de terminada a partida, ainda sem a confirmação do que acontece com o Ramon Dias. Mas vamos combinar que a repercussão imediata, a primeira repercussão depois do resultado final, é que não tem a menor condição do Ramon Dias continuar como técnico do Internacional junto com o Emiliano Dias, que é o seu filho. Não tem mais ambiente, não tem mais clima. O trabalho é ruim, o ambiente também não é bom. Então, tem que mexer nisso aí, tem que trocar. Agora a pergunta que fica é a seguinte, Quem é que vai aceitar assumir o comando técnico do Inter, faltando 2 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e com o risco real de rebaixamento? Quem é que vai aceitar um desafio como esse? Daqui a pouco um técnico que não tem nada a perder, mas é uma situação terrível, constrangedora que vive o Internacional no final do Campeonato Brasileiro. Eu diria que a maior esperança para o Inter evitar este rebaixamento não é o Inter. É o resultado de amanhã, deste sábado, em Salvador, no jogo do Vitória contra o Mirassol. Que a rodada será completada, o Inter parou nos 41 pontos, o Santos tem 41, e o Vitória está na zona do rebaixamento, tem 39. Então, se o Vitória, neste sábado, ganhar do Mirassol, ultrapassa o Inter, vai a 42. Então, a esperança do Inter não é ele, Inter. A esperança do Inter é o Mirassol. Se o Mirassol conseguir segurar o Vitória, se ganhar lá em Salvador ou até se empatar, aí o Vitória continua atrás do Inter na tabela. Bom, o que falta nestes 2 jogos finais? O Inter, na semana que vem, vai jogar contra o São Paulo, fora de casa, na Vila Belmiro. São Paulo que perdeu feio para o Fluminense e vai tentar a recuperação contra o Internacional. A partida será quarta-feira, na Vila Belmiro. Bom, e aí depois, na última rodada, o Inter tem domingo, dia 7 de dezembro, o Bragantino no Beira-Rio. Imagina como é que não vai estar o ambiente no Beira-Rio para esta partida se tiver o risco real de rebaixamento, como tem neste momento e deve ter também na última rodada. Enquanto o Santos tem o Juventude fora de casa, o Juventude rebaixado, e depois o Cruzeiro na última rodada na Vila Belmiro. O Santos vai jogar em casa. O Cruzeiro, que não vai ter chance de título, e já está confirmado com vaga direta na Libertadores, não tem mais o que fazer no Campeonato Brasileiro, já está classificado para a Libertadores e logo depois vai ter uma semifinal de Copa do Brasil. Ou seja, o Cruzeiro não vai estar com o foco na partida contra o Santos. Então a tabela do Santos está boa,
para evitar o rebaixamento. O Vitória tem o Bragantino, tem o Mirassol agora, né? Em casa, para completar a rodada, está com um jogo a menos. Se ganhar, ultrapassa o Inter. E aí depois o Vitória tem, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Bragantino. E depois, lá na última rodada, o Vitória vai jogar contra o São Paulo em casa, em Salvador. Então, vamos ver como é que vai terminar esse Campeonato Brasileiro. Mas, repito, o risco de rebaixamento do Inter está se tornando cada vez mais real. Vamos acompanhar estas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro que vão definir tudo. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Se tiver alguma novidade, troca de técnico, o que acontecer no meio internacional, eu volto aqui no canal do Gabardo.